Senhor, abençoa minhas mãos para que saibam acariciar sem aprisionar, para que saibam receber sem possuir, dar sem calcular e sustentar sem condicionar. Abençoa os meus olhos para que vejam detrás da superfície, para que não se fechem pelo medo, mas nunca vejam com ira, para que todos se sintam seguros por meu modo de vê-los. Senhor, abençoa os meus ouvidos para que saibam ouvir a tua voz e percebam claramente o grito dos aflitos, que saibam fechar-se ao ruído inútil do palavreado e escutem sem cansaço o silêncio dos emudecidos. Abençoa os meus ouvidos para que sempre estejam abertos aos que necessitam contar as suas memórias, suas alegrias ou até mesmo as suas dores. Senhor, abençoa minha boca para que dê testemunho de ti e não diga nada que fira ou que destrua, que eu só pronuncie palavras que semeiem, que aliviem e não cale nunca o nome dos feridos. Abençoa minha boca para que sempre abençoe e nunca traia minha própria verdade. Senhor, abençoa o meu coração para que seja templo vivo do teu Espírito, que saiba dar calor e refúgio, que seja generoso em perdoar, alegre em compartilhar, rápido em compreender e compassivo. Abençoa, Senhor, os meus pés para que busquem a paz e corram atrás dela, que construam caminhos para anunciar-te e evitem os caminhos tortuosos que desembocam na ostentação e na injustiça, que reconheçam as tuas pisadas no caminhar dos humildes e que respeitem as chagas de todo caminhante. Abençoa os meus pés para que me deixem lavar os pés do outro e ter parte contigo. Abençoa-me, meu Deus, para que possas dispor de mim com tudo o que sou, com tudo o que tenho, com tudo o que de ti recebi. Abençoa-me, Senhor, em toda a tua gente e em todos os meus amigos para ti e para todos os teus dias. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio, iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 22 ao 29. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali nem os discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, o convite que Jesus faz a você e também a mim é que trabalhemos para o pão que dura a vida eterna. Veja que no capítulo 6 do Evangelho de João, o tema central é o pão. Jesus, o enviado de Deus, é o pão do céu.
é o pão da vida eterna. E então diz: trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. A partir da multiplicação dos pães, Jesus vai fazer uma longa catequese sobre o pão da vida. E começa, hoje, por criar em nós a fome de Deus, pela fé, pois que os sacramentos são os sinais da fé. A multiplicação dos pães e dos peixes era também o sinal. Jesus tinha matado a fome daquela gente como alimento que ele multiplicara no monte. Mas o alimento de que eles precisam é que devem esforçar-se para encontrar a Ele próprio, o Senhor, a quem alcançarão pela fé. Acreditar em Jesus é viver desta fé e alimentar-se com o alimento que leva à vida eterna. A graça de Deus é a causa da salvação e a fé é o meio. É claro que vários fatores ocasionam a salvação, como o próprio fato de estarmos perdidos, ou o fato de ouvirmos a mensagem do Evangelho, mas tudo isso são causas imediatas. E por assim dizer, tornam-se meios. A causa primária é o próprio Deus. A sua graça, a sua vontade de salvar, o seu desejo e amor pela humanidade. Em certo sentido, podemos dizer que a graça é a parte de Deus e a fé é a parte dos homens, embora a fé também seja um dom de Deus. Deus oferece gratuitamente a salvação, mas o homem tem a responsabilidade de acreditar, confiar e recebê-la. Você precisa crer em Jesus e em sua palavra. Não sejas multidão tratado no Evangelho de hoje que pede ou exige de Jesus um sinal forte, um milagre espetacular. O povo estava querendo ou esperando um Messias poderoso, capaz de derrotar os opressores romanos e que lhes garanta o pão deste mundo, sem esforço e sem trabalhar. Notem que, mais tarde, Jesus vai dizer que o meu reino não é deste mundo. E daí a reação de Jesus: trabalhai pelo alimento que dura até a vida eterna. Qual é o alimento que dura até a vida eterna? Deve ser aquele que chega até lá. Jesus disse-nos que era Ele o próprio. E o que significa trabalhar por Ele próprio? Isto é, pelo alimento que dura até a vida eterna? Naturalmente, pôr em prática o primeiro e segundo mandamento, e trabalhar mais do que pela comida. Supondo que Jesus se refere ao trabalho pelo sustento, há que trabalhar em mais quantidade e qualidade pelo alimento que dura até a vida eterna. Como é que o leitor faz isso? Porque Jesus se posicionou desta maneira. A verdade é que o povo não estava entendendo muito bem qual era de Jesus. Jesus se apresenta como o único alimento que nos satisfaz plenamente. Ele se identifica como o próprio pão que se alimenta a vida eterna em nós. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus não está falando da sede de um copo d'água, nem a fome de um prato de comida necessariamente, mas sim da sede da fome ou necessidade de se embriagar para fugir ou esquecer da realidade sofrida com tantas frustrações. Porque aquele que se embebe de Jesus, igual uma esponja embebe de uma água, embebida em água, não terá necessidade de nenhuma fuga alucinante para se sentir-se bem. Conheci uma senhora solteirona incrédula, que quando estava em depressão se recuperava fazendo compras. Tem gente na mesma situação, que se vinga comendo e comendo, outros bebendo uma dúzia de cerveja, e assim por diante. Nada disto adianta, porque longe de Deus não existe felicidade. Porque só Jesus mata a nossa sede e a nossa fome de querer mais e mais bens materiais e prazeres de todos os tipos existentes nesta vida passageira. Portanto, trabalhe e lute pelo pão que dura a vida eterna. E este pão é Jesus. Acredite nele, alimente-se da tua palavra, do seu corpo e sangue, e terás a vida eterna. Amados irmãos e irmãs,
A reflexão desta mensagem de hoje é que um dos caminhos que temos para conhecer melhor a Jesus é a Eucaristia, é estarmos sempre em comunhão com Ele, buscando e crendo em sua glória. Porém, este caminho exige de todos nós uma postura de fé diante dele e uma abertura para a realidade que estão além da materialidade. As pessoas que só buscam a saciedade material e procuram Jesus apenas para a satisfação deste tipo de necessidade são incapazes de buscar o alimento que não se perde e que nos leva a reconhecer que Jesus é aquele que o Pai marcou com seu selo. Essas pessoas não são capazes de ver que Jesus é o enviado do Pai e por isso não acreditam nele. Amados irmãos e irmãs, eu espero mais uma vez ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Chegar ao fim de uma mensagem como esta, eu sempre falo, não é para qualquer um, e muitos desistem logo nos primeiros minutos. Vocês que chegaram até aqui, mais uma vez eu quero parabenizar, pois você está no caminho correto da busca e da salvação, do seu encontro pessoal com o nosso Deus. Claro que eu vou te recomendar que você busque, procure aí na sua Bíblia, que leia mais esta mensagem. Ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 22 ao 29. Que você leia e procure extrair mais desta palavra o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.